Olha, minha querida, eu vou te contar um segredo que a indústria cosmética não quer que você saiba e que vai te fazer economizar uma fortuna em cremes milagrosos. Fica comigo até o final deste vídeo porque vou revelar o hábito número 9, aquele que literalmente reprograma o seu cérebro para você se sentir 10 anos mais jovem. E não estou falando de metáfora, estou falando de ciência pura. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa, que mudou completamente a forma como eu vejo o envelhecimento depois de 30 anos atendendo mulheres no consultório. Sabe aquela história de que envelhecer é natural e a gente tem que aceitar graciosamente? Pois é, eu discordo completamente. E olha que sou psiquiatra, não vendedora de ilusões. O que eu aprendi é que existem dois tipos de envelhecimento: o cronológico, que é aquele que aparece na sua certidão de nascimento, e o biológico, que é o que realmente importa. E aqui está a notícia que vai mudar o seu dia. Você tem controle sobre o segundo. Então, se você é uma mulher entre 45 e 60 anos, que está cansada de ser invisível, que sente que perdeu aquele brilho nos olhos, aquela energia que fazia as pessoas virarem a cabeça quando você entrava no ambiente, esse vídeo é para você. E se você está pensando em clicar em outro vídeo, espera só um minutinho, porque vou te dar agora mesmo a primeira ferramenta prática que você pode usar hoje, literalmente daqui a 5 minutos. Aqui está a sua primeira microganância, anota aí. Quando você sorri de verdade, não aquele sorriso falso de foto de rede social, mas um sorriso genuíno que envolve os olhos, o seu cérebro libera endorfina e ocitocina. Essas substâncias não só melhoram o seu humor imediatamente, como também relaxam os músculos da sua face, reduzindo a tensão que causa rugas de expressão. Então, agora mesmo, antes de continuar assistindo, dá um sorriso largo, de orelha a orelha, mesmo que você esteja sozinha na sala. Sentiu a diferença? Isso é neuroplasticidade em ação, minha querida. E isso foi só o aperitivo. Agora, se você quer descobrir os outros 8 hábitos que vão te fazer rejuvenescer de dentro para fora, fica comigo. Ah, e se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque o que eu vou compartilhar aqui não é só mais um vídeo de autoajuda vazio. É ciência comportamental aplicada à vida real de mulheres reais, como você e eu. Vamos começar pelo básico, mas não se engane. O básico é revolucionário quando você entende a biologia por trás. O primeiro hábito que rejuvenesce é algo que todo mundo fala, mas quase ninguém faz direito: dormir bem. E antes que você revirar os olhos e pensar que já sabe disso, deixa eu te explicar o que realmente acontece no seu cérebro quando você não dorme as 7 a 8 horas necessárias. Quando você não dorme adequadamente, o seu corpo aumenta a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. E sabe o que o cortisol faz? Ele literalmente envelhece a sua pele, degrada o colágeno, aumenta a inflamação no corpo todo e, pior ainda, bagunça completamente a sua regulação emocional. Você já percebeu como fica mais irritada, mais sensível, mais propensa a explodir por qualquer bobagem quando está com sono? Isso não é frescura, é bioquímica pura. Mas tem mais. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, o seu cérebro faz uma espécie de faxina geral. É nessa fase que ele elimina toxinas acumuladas durante o dia, consolida memórias importantes e descarta informações inúteis. É como se você tivesse um sistema de limpeza automático que só funciona quando você está dormindo. Quando você não dorme, essas toxinas se acumulam e, com o tempo, isso contribui para doenças neurodegenerativas, problemas de memória e aquela sensação de neblina mental que muitas mulheres da nossa idade sentem. E aí, você vai na farmácia comprar vitaminas para memória, quando o que você realmente precisa é dormir direito. A ironia é cruel, não é? Agora, eu sei o que você está pensando. Fácil falar, difícil fazer. Eu tenho insônia, eu acordo várias vezes durante a noite, eu não consigo desligar a cabeça. Eu entendo. E vou te dar algumas estratégias práticas. Primeiro, estabeleça um ritual de sono. O seu cérebro precisa de sinais claros de que está chegando a hora de descansar. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida pelos celulares e tablets inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o sono.
É como você tentar dormir com uma lanterna apontada para o rosto, não funciona. Segundo, mantenha o quarto escuro, fresco e silencioso. A temperatura ideal é entre 18 e 21 graus. Terceiro, e isso é importante, não leve problemas para a cama. Eu sei que parece impossível, mas você pode treinar o seu cérebro para associar a cama apenas com sono e intimidade, nada mais. Se você fica rolando na cama pensando nas contas, nos problemas do trabalho, nas brigas familiares, o seu cérebro vai começar a associar a cama com ansiedade. E aí você entra num ciclo vicioso. E olha, tem uma coisa que eu preciso falar com toda sinceridade, porque isso afeta diretamente muitas de vocês. A menopausa e a perimenopausa bagunçam completamente o sono. As oscilações hormonais causam ondas de calor, suores noturnos, ansiedade noturna. Se esse é o seu caso, procure um ginecologista que realmente entenda de reposição hormonal. Não aceite aquele papo de que é natural e você tem que aguentar. Claro que é natural, mas isso não significa que você precise sofrer. A medicina avançou, existem tratamentos e você merece dormir bem. Dormir bem não é luxo, é necessidade básica. Então, essa é a primeira ferramenta. E se você aplicar só essa, já vai perceber diferença numa semana. Sua pele vai ficar mais luminosa, seu humor vai melhorar e você vai ter mais energia durante o dia. Mas vamos ao segundo hábito, e esse aqui é polêmico porque vai contra tudo que a indústria fitness quer que você acredite. Movimento, não exercício obsessivo. E tem uma diferença gigantesca entre os dois. Deixa eu te explicar. Exercício obsessivo é aquilo que você faz porque acha que precisa punir o seu corpo, porque comeu um pedaço de bolo ontem, porque ganhou 2 quilos nas férias, né? Porque a sociedade te fez acreditar que você só tem valor se tiver um corpo perfeito. Esse tipo de exercício aumenta o cortisol, gera estresse e, ironicamente, pode até fazer você engordar porque o corpo entra em modo de sobrevivência. Movimento, por outro lado, é alegria. É você dançar na sala, é caminhar no parque, ouvindo uma música que você ama, é nadar no mar, é brincar com os netos, é fazer sexo com vontade. Movimento é o que o corpo humano foi desenhado para fazer. E quando você se move com prazer, o seu cérebro libera dopamina, serotonina, endorfina. Você fica literalmente viciado em se sentir bem. E sabe o que mais? Movimento regular é o melhor antidepressivo natural que existe. Eu já vi dezenas de pacientes no consultório que conseguiram reduzir ou até eliminar medicações antidepressivas quando começaram a se mover regularmente. Não estou dizendo que você deve parar com a medicação por conta própria, jamais faça isso. Mas estou dizendo que o movimento tem um poder terapêutico que a medicina tradicional muitas vezes subestima. E olha a ironia, quando você está deprimida, a última coisa que você quer fazer é se mexer. Mas é exatamente o que você mais precisa. É um ciclo cruel e a única forma de quebrar esse ciclo é começar com pequenos passos. Literalmente. Começa com uma caminhada de 10 minutos. Não precisa ser perfeito, não precisa postar no Instagram, não precisa usar roupa de marca, só precisa sair de casa e colocar um pé na frente do outro. Agora tem um tipo específico de movimento que é especialmente poderoso para mulheres da nossa idade. E é o treinamento de força. E antes que você imagine aquelas fisiculturistas com músculos enormes, respira fundo. Treinamento de força não significa que você vai ficar parecendo um homem. Significa que você vai fortalecer os seus músculos, proteger os seus ossos, acelerar o seu metabolismo e, pasmem, melhorar a sua saúde mental. Quando você levanta pesos, mesmo que sejam pesos leves no começo, o seu corpo libera hormônios anabólicos que combatem o envelhecimento. Seus ossos ficam mais densos, o que é crucial para prevenir osteoporose, seus músculos ficam mais fortes, o que te dá independência funcional para fazer as coisas que você quer fazer, e sabe o que é mais incrível? Quando você percebe que é forte fisicamente, você começa a se sentir forte emocionalmente também. É uma conexão direta entre corpo e mente que a neurociência está descobrindo cada vez mais. Então a segunda ferramenta é essa. Mova o seu corpo com prazer, não com punição. Encontre algo que você goste de fazer. Se você odeia academia, não vai para academia.
Tenta dança, tenta yoga, tenta hidroginástica, tenta caminhada com amigas. O importante é que você se mova todos os dias, nem que seja por 15 minutos. E se você conseguir incluir algum tipo de fortalecimento muscular 2 ou 3 vezes por semana, você vai potencializar todos os benefícios. Seu corpo vai agradecer, sua mente vai agradecer e você vai literalmente rejuvenescer. Agora vamos para o terceiro hábito. E esse aqui é fundamental, mas é o que mais as mulheres negligenciam: comer comida de verdade. E olha, eu não estou falando de dieta da moda, não estou falando de contar calorias, não estou falando de se privar de tudo que você gosta. Estou falando de nutrir o seu corpo com alimentos que realmente alimentam. A maioria das mulheres que eu atendo no consultório está cronicamente desnutrida. Não porque não comem, mas porque comem porcarias. Comem alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, sódio, gorduras trans, conservantes, corantes, e o corpo recebe todas essas calorias vazias e fica confuso, porque está cheio de energia, mas vazio de nutrientes. E aí vem a fadiga, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão, os problemas de pele, a queda de cabelo, as unhas fracas. Tudo isso são sinais de que o seu corpo está desesperado por nutrição real. Comida de verdade é aquilo que a sua avó reconheceria como comida: frutas, verduras, legumes, grãos integrais, proteínas de qualidade, gorduras boas. E sim, gorduras boas são essenciais. Durante décadas, a indústria alimentícia nos fez acreditar que gordura era o inimigo e nos empurrou produtos light diet que substituíam gordura por açúcar e produtos químicos. E o resultado foi catastrófico. Hoje, temos uma epidemia de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, exatamente porque tiramos as gorduras saudáveis da alimentação. O seu cérebro é feito de gordura. 60% do cérebro é composto de gordura. Quando você não consome gorduras boas, especialmente ômega 3, o seu cérebro sofre. E aí vem a depressão, a ansiedade, os problemas de memória, a dificuldade de concentração. Então, o que eu recomendo? Inclua abacate na sua alimentação, azeite de oliva extra virgem de verdade, não aquelas misturas adulteradas, castanhas, nozes, amêndoas, sementes de chia e linhaça, peixes gordos como salmão, sardinha, atum. Essas gorduras vão nutrir o seu cérebro, reduzir a inflamação, melhorar o seu humor, dar brilho para sua pele e cabelo. E proteína, minha querida, proteína é essencial. Muitas mulheres, especialmente depois dos 50, não consomem proteína suficiente. E proteína é o que constrói e mantém a sua massa muscular, o que regula o seu apetite, o que estabiliza o seu açúcar no sangue. Se você não come proteína suficiente, o seu corpo começa a consumir os próprios músculos para conseguir os aminoácidos que precisa. E menos músculo significa metabolismo mais lento, mais fragilidade, mais risco de quedas e fraturas. Agora vamos falar de açúcar, porque eu preciso ser honesta com você. Açúcar é veneno. E eu não estou sendo dramática, estou sendo científica. O consumo excessivo de açúcar ele está ligado a praticamente todas as doenças crônicas que existem. Diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer, Alzheimer, que alguns cientistas já estão chamando de diabetes tipo 3 porque está tão ligado ao consumo de açúcar. E sabe o que o açúcar faz com a sua pele? Ele causa um processo chamado glicação, onde as moléculas de açúcar se ligam às fibras de colágeno e elastina, deixando a pele rígida, sem elasticidade, cheia de rugas. Você pode gastar uma fortuna em cremes anti-envelhecimento, mas se você continua enchendo o corpo de açúcar, está jogando dinheiro no lixo. Então a terceira ferramenta é essa: volte para a comida de verdade. Comece devagar. Não precisa fazer uma revolução da noite para o dia. Troca o pão branco por pão integral de verdade. Troca o refrigerante por água com limão. Troca o biscoito recheado por uma fruta com um punhado de castanhas. Pequenas mudanças mantidas ao longo do tempo têm um impacto gigantesco. E aqui vai um desafio para você. Passa uma semana sem açúcar adicionado. Nada de doces, refrigerantes, sucos industrializados, produtos com açúcar escondido. Só uma semana e observa como você se sente.
Muitas mulheres relatam que a energia aumenta, o humor estabiliza, a pele fica mais bonita, o inchaço diminui. Tenta e depois vem aqui nos comentários me contar como foi. E aliás, se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Vamos para o quarto hábito agora, e esse é um que mexe com estruturas profundas da nossa psique. Cultivar relacionamentos genuínos. Olha, eu vou te contar uma coisa que a ciência já provou de forma irrefutável. Solidão mata, literalmente. Estudos mostram que a solidão crônica aumenta o risco de morte prematura em níveis comparáveis ao tabagismo. Pessoas socialmente isoladas têm mais inflamação no corpo, sistema imunológico mais fraco, maior risco de depressão, ansiedade, demência. E sabe por quê? Porque seres humanos são animais sociais. Nós evoluímos em grupos, em tribos, em comunidades. O nosso cérebro é programado para conexão. Quando estamos conectados com outras pessoas de forma genuína, o nosso corpo produz ocitocina, que é o hormônio do amor, da confiança, do vínculo. A ocitocina reduz o cortisol, melhora o humor, fortalece o sistema imunológico, até ajuda na cicatrização de feridas. É um hormônio milagroso. Mas aqui está o problema. Muitas mulheres da nossa idade estão cercadas de pessoas, mas profundamente solitárias. Têm marido, filhos, amigos, mas não têm conexão real. Vivem relacionamentos superficiais, automáticos, onde ninguém realmente se vê, ninguém realmente se escuta, e isso é tóxico. É melhor estar sozinha do que em companhia que não nutre. E olha, eu sei que isso pode soar duro, mas precisa ser dito. Se você tem um relacionamento onde não existe reciprocidade, onde você dá e não recebe nada de volta, onde você se sente constantemente desvalorizada, criticada, diminuída, esse relacionamento está te envelhecendo. Não é amor, é desgaste. E você merece mais. Relacionamentos genuínos são aqueles onde você pode ser você mesma, sem máscaras, sem performances, onde você pode rir alto, chorar sem vergonha, contar os seus medos e sonhos sem medo de julgamento. E esses relacionamentos não aparecem por mágica. Eles precisam ser cultivados, precisa de vulnerabilidade, precisa de tempo, precisa de esforço. Mas vale cada segundo. Então aqui vai a quarta ferramenta. Avalie os teus relacionamentos. Faz uma lista mental das pessoas que fazem parte da tua vida. E para cada uma pergunta, essa pessoa me faz bem? Eu me sinto melhor ou pior depois de estar com ela? Existe reciprocidade? E seja brutalmente honesta. Se a resposta for não, é hora de repensar esse relacionamento. Não precisa cortar de forma dramática, mas você pode criar distância saudável. Pode reduzir o tempo que passa com essa pessoa. Pode estabelecer limites claros. E aqui está a parte mais importante. Investe nas relações que realmente importam. Liga para aquela amiga que você não vê há meses. Marca um café, um almoço, uma caminhada. Diz para as pessoas que você ama que você as ama. Sabe quantas mulheres eu atendi no consultório que só perceberam o valor de alguém depois que essa pessoa morreu? É trágico. Não espera. A vida é agora. E se você está pensando que não tem ninguém, que está sozinha no mundo, eu preciso te dizer uma coisa. Você pode construir novas conexões, pode entrar num grupo de dança, num clube de leitura, num curso de alguma coisa que te interesse, pode fazer voluntariado, pode adotar um cachorro que, por sinal, é uma fonte incrível de conexão e amor incondicional. O importante é que você não se conforme com a solidão. O ser humano precisa de tribo e você merece ter a sua. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai fazer você pensar. Quantas horas por dia você passa nas redes sociais? E antes que você minta para si mesma, pega o celular e olha as estatísticas de uso. Vai lá, eu espero. Aposto que você vai se assustar com o número. A maioria das pessoas passa entre 3 e 5 horas por dia rolando feed sem fim, consumindo vidas editadas e perfeitas de outras pessoas, se comparando, se sentindo inadequada, desperdiçando o tempo precioso de vida real. E aqui está a ironia cruel. As redes sociais foram criadas para conectar pessoas, mas estão nos deixando mais isolados do que nunca.
porque aquelas conexões são superficiais, são ilusórias. Você pode ter 1000 amigos no Facebook e não ter ninguém para ligar às 3 da manhã quando está em crise. Então aqui vai um desafio complementar à quarta ferramenta. Reduz o tempo nas redes sociais pela metade. Pega esse tempo que você economizou e usa para conexão real. Liga para alguém, visita alguém. Escreve uma carta sim, uma carta de verdade, de papel e caneta. Manda uma mensagem de voz longa e carinhosa. Faz algo que crie conexão genuína. E observa a diferença no seu bem-estar emocional. Você vai perceber que a ansiedade diminui, a sensação de inadequação diminui, a inveja diminui e a alegria genuína aumenta. Por quê? Você está investindo em coisas reais, em pessoas reais, em emoções reais. Vamos agora para o quinto hábito. E esse aqui é um dos mais poderosos, mas também um dos mais negligenciados. Cuidar da saúde mental com a mesma seriedade que você cuida da saúde física. Olha, eu sou psiquiatra, então obviamente esse tema é central para mim. E o que eu vejo todos os dias no consultório me entristece profundamente. Mulheres que estão sofrendo há anos, décadas às vezes, mas que nunca procuraram ajuda porque acham que é frescura, que é fraqueza, que tem que dar conta sozinhas. E enquanto isso, a depressão vai corroendo a vida delas, a ansiedade vai roubando a paz, o trauma vai aprisionando no passado e não precisa ser assim. Saúde mental é tão importante quanto saúde física. Na verdade, estão completamente interligadas. Você não consegue ter um corpo saudável com uma mente doente e vice-versa. E aqui vai uma verdade que incomoda. O estigma em torno da saúde mental afeta muito mais as mulheres do que os homens. Porque, historicamente, mulheres que expressavam sofrimento emocional eram rotuladas como histéricas, loucas, exageradas. E esse estigma ainda existe internalizado na nossa própria mente. Quantas vezes você já se sentiu mal e pensou, não é nada, eu estou exagerando, outras pessoas passam por coisas piores. Isso é o estigma operando dentro de você. E é uma armadilha cruel, porque te impede de buscar a ajuda que você precisa e merece. Então vou dizer de forma clara. Se você não está bem emocionalmente, se sente ansiedade constante, tristeza profunda, irritabilidade excessiva, falta de prazer nas coisas que antes te davam alegria, dificuldade de concentração, pensamentos negativos obsessivos, procura ajuda. Vai num psiquiatra, num psicólogo. Não tem vergonha nisso, tem coragem. E tem uma coisa que eu preciso desmistificar porque vejo muita resistência a isso. Medicação psiquiátrica não é muleta, não é fraqueza, não vai te transformar em zumbi. Quando bem prescrita, medicação pode salvar vidas. E olha, eu sei que existem médicos ruins que prescrevem de forma irresponsável, que medicalizam tudo. Mas isso não invalida o fato de que muitas condições psiquiátricas se beneficiam enormemente de medicação apropriada. Depressão grave tem um componente bioquímico real. Não é falta de força de vontade, não é falta de fé, não é falta de pensamento positivo. É um desequilíbrio nos neurotransmissores do cérebro. E medicação pode ajustar esse desequilíbrio enquanto você trabalha nas questões psicológicas na terapia. São complementares, não excludentes. Mas a saúde mental não se resume a tratar doenças. É também sobre cultivar bem-estar. E existem práticas que você pode incorporar na sua rotina que têm efeito terapêutico comprovado. Meditação, por exemplo. E antes que você diga que não consegue, que a mente não para, que não tem tempo, deixa eu te explicar uma coisa. Meditação não é sobre esvaziar a mente, é sobre observar os pensamentos sem se agarrar a eles. É sobre treinar a atenção, e 5 minutos por dia já fazem diferença. Estudos mostram que meditação regular aumenta a densidade da matéria cinzenta no cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à memória, empatia, regulação emocional, reduz a atividade da amígdala, que é a região do cérebro responsável pelas reações de medo e ansiedade. Ou seja, a meditação literalmente muda a estrutura física do seu cérebro de forma positiva. Outra prática poderosa é a gratidão.
E eu sei que parece clichê, mas a ciência é clara. Pessoas que cultivam gratidão regularmente têm níveis mais baixos de cortisol, dormem melhor, têm relacionamentos mais satisfatórios, são mais resilientes diante das adversidades. E a prática é simples. Todo dia, antes de dormir, anota 3 coisas pelas quais você é grata. Podem ser coisas grandes ou pequenas. Um abraço que você recebeu, um café gostoso, sol na sua pele, uma conversa boa, o fato de ter acordado com saúde. O cérebro tem um viés natural para o negativo. É um mecanismo de sobrevivência evolutivo. Mas esse viés nos faz focar nos problemas e ignorar as bênçãos. Quando você pratica gratidão conscientemente, você treina o cérebro para enxergar o que está bom, e isso muda completamente a sua percepção da vida. Então a quinta ferramenta é essa: cuida da tua saúde mental, procura ajuda profissional se precisar, pratica meditação, mesmo que sejam só 5 minutos, cultiva gratidão e sabe o que mais? Perdoa. Perdoa as pessoas que te machucaram, não porque elas merecem, mas porque você merece paz. Guardar mágoa é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Só te faz mal. Perdoar não significa esquecer, não significa aceitar o que foi feito, não significa voltar até a pessoa na tua vida. Significa liberar o peso emocional que você está carregando. E olha, perdoar a si mesmo é ainda mais importante. Todas nós cometemos erros, todas fizemos escolhas que nos arrependemos. Mas ficar se punindo pelo passado não muda nada, só te impede de viver o presente. Então pratica a autocompaixão. Fala contigo mesma do jeito que você falaria com uma amiga querida. Com gentileza, com compreensão, com amor. Agora vamos para a sexta ferramenta. E essa vai fazer você repensar completamente a forma como você se apresenta para o mundo. Cuida da tua aparência não para agradar os outros, mas para agradar a si mesma. Olha, eu sei que isso pode parecer superficial, mas não é. A forma como você se veste, como você se arruma, como você se cuida, tem um impacto direto na sua autoestima e na forma como as pessoas te tratam. E isso não é opinião, é psicologia social. Existe um fenômeno chamado profecia autorrealizável. Quando você se sente bonita, você age com mais confiança. E as pessoas respondem a essa confiança tratando você melhor, o que por sua vez reforça a sua confiança. É um ciclo virtuoso. Por outro lado, quando você se desleixa, quando você sai de casa de qualquer jeito, porque acha que não importa, você está mandando uma mensagem para o mundo e para si mesma de que você não merece ser cuidada. E isso é perigoso. Muitas mulheres da nossa idade param de se cuidar porque acham que já passou a hora, que não adianta, que ninguém está olhando mesmo. E isso me deixa furiosa, porque é uma mentira. Você não se cuida para ser olhada pelos outros, você se cuida porque você importa, porque você merece se sentir bem consigo mesma. Porque quando você olha no espelho e gosta do que vê, você se sente mais poderosa, mais capaz, mais viva. Então não me vem com essa história de que é superficial cuidar da aparência. Não é. É um ato de amor próprio. É uma forma de honrar o seu corpo que te carregou até aqui, que sobreviveu a tudo que você passou. Seu corpo merece ser celebrado, merece ser cuidado, merece ser embelezado. E olha, cuidar da aparência não significa seguir padrões impossíveis de beleza, não significa gastar uma fortuna em procedimentos estéticos, não significa se encaixar num molde, significa encontrar o que te faz sentir bem. Pode ser uma roupa que te deixa mais confiante, uma maquiagem que realça os teus traços, um corte de cabelo que te renova, um perfume que te faz sentir poderosa. Pode ser cuidar da pele, hidratar o corpo, fazer as unhas. São pequenos gestos de autocuidado que, somados, fazem uma diferença gigantesca. E sabe o que eu percebo? Mulheres que se cuidam tendem a fazer escolhas mais saudáveis em todas as áreas da vida. É como se o autocuidado externo ativasse um autocuidado interno. Você começa a se respeitar mais, a se valorizar mais, a não aceitar menos do que merece. Então, a sexta ferramenta é essa: investe na tua aparência.
Não precisa gastar muito dinheiro, precisa gastar atenção. Organiza o teu guarda-roupa, doa o que não te serve mais, o que não te faz sentir bem. Fica só com as peças que você ama. Cria um ritual de cuidado com a pele, mesmo que seja simples. Limpar, hidratar, proteger do sol. Esses 3 passos já fazem uma diferença enorme. Encontra um estilo que te representa, que te faz sentir autêntica. E, por favor, para de se comparar com modelos de 20 anos no Instagram. Você tem a beleza da maturidade, da experiência, da profundidade. E isso é infinitamente mais interessante do que a beleza superficial da juventude. Então usa isso a teu favor. Se veste com intenção, se arruma com prazer e sai de casa sabendo que você está incrível. Porque você está. Vamos para o 7º hábito agora. E esse aqui vai mexer com tabus que precisam ser quebrados. Mantenha a tua vida sexual ativa e prazerosa. Eu sei que estou pisando em ovos aqui porque sexualidade feminina depois dos 40 ainda é um assunto envolto em silêncio e vergonha. Mas vou falar mesmo assim, porque isso é importante demais para ser ignorado. Sexo não tem prazo de validade. E mais, sexo regular e prazeroso é um dos mais potentes elixires da juventude que existem. E não estou exagerando. Quando você faz sexo, o teu corpo libera uma cascata de hormônios benéficos. Ocitocina, que promove vínculo e bem-estar. Endorfinas, que aliviam dor e estresse. DHEA, que é um hormônio precursor de outros hormônios sexuais e tem efeitos anti-envelhecimento. Dopamina, que ativa os circuitos de recompensa no cérebro. E se você chega ao orgasmo, todos esses benefícios se multiplicam. Mas tem mais. Sexo é exercício cardiovascular. Queima calorias, fortalece músculos, melhora a circulação. Sexo regular está associado a níveis mais baixos de estresse, melhor qualidade de sono, sistema imunológico mais forte, até pressão arterial mais controlada. E sabe o que é fascinante? Estudos mostram que pessoas sexualmente ativas aparentam ser vários anos mais jovens do que realmente são. Isso mesmo. Tem um pesquisador escocês chamado David Weeks que estudou milhares de pessoas e concluiu que quem faz sexo regularmente aparenta ser entre 4 e 7 anos mais jovem. E isso tem uma explicação biológica. O prazer sexual ativa mecanismos de reparação celular, reduz a inflamação, melhora a produção de colágeno. É literalmente um tratamento de rejuvenescimento de dentro para fora. Agora, eu sei que muitos de vocês estão pensando: fácil falar, mas eu não tenho parceiro. Ou tenho parceiro, mas não há mais desejo. Ou tenho desejo, mas o corpo já não responde como antes. Ou sinto dor, secura, desconforto. Olha, tudo isso é real e tudo isso tem solução. Vamos começar pelo básico. Se você não tem parceiro e quer ter, você precisa se colocar disponível. E não, isso não significa que você tem que sair caçando o homem feito uma desesperada. Significa que você precisa estar aberta para possibilidades. Significa que você precisa sair de casa, frequentar lugares, conhecer pessoas, flertar. E sim, mulheres maduras podem e devem flertar. Não existe idade limite para a sedução. Na verdade, mulheres maduras têm uma vantagem enorme sobre as mais jovens. Elas sabem quem são, sabem o que querem, não têm tempo para joguinhos. E isso é incrivelmente atraente. E se você está pensando que homens só se interessam por mulheres jovens, você está errada. Homens maduros, emocionalmente desenvolvidos, valorizam profundidade, inteligência, segurança. E existem muitos homens assim por aí, mas você precisa saber onde procurar. Não vai encontrar homens de qualidade em botecos de madrugada. Vai encontrar em cursos, eventos culturais, grupos de interesse comum, aplicativos de relacionamento bem selecionados. E precisa estar preparada para a rejeição, porque faz parte do processo. Mas cada não te aproxima de um sim. Então não desiste na primeira tentativa frustrada. Persiste. E acima de tudo, trabalha na tua própria atratividade. E não estou falando de aparência física, estou falando de energia.
Você atrai o que você é. Se você está amarga, crítica, negativa, vai atrair homens problemáticos. Se você está confiante, alegre, segura de si, vai atrair homens de qualidade. Agora, se você já tem parceiro, mas a vida sexual esfriou, precisa ter uma conversa honesta. E conversas sobre sexo são desconfortáveis, eu sei, mas são necessárias. Você não pode esperar que o teu parceiro adivinhe o que você quer, o que te dá prazer, o que te incomoda. Você precisa falar, e falar de forma clara, sem culpar, sem criticar. Use frases que começam com eu, não com você. Em vez de dizer você nunca me toca mais, diz eu sinto falta da nossa intimidade e queria que a gente reconectasse. Vê a diferença? Uma frase acusa, a outra abre espaço para diálogo. E se o teu parceiro não responder bem a essa conversa, se ele se recusar a trabalhar na intimidade do casal, isso é um sinal de alerta vermelho gigante. Porque intimidade é a parte fundamental de um relacionamento saudável. E se ele não se importa com isso, ele não se importa contigo. E tem uma questão importante que precisa ser abordada. Muitas mulheres perdem o desejo sexual depois da menopausa por causa das alterações hormonais. A queda de estrogênio afeta a libido, causa secura vaginal, pode tornar a relação desconfortável ou dolorosa. E aí a mulher começa a evitar sexo, o que cria um ciclo vicioso. Menos sexo, menos excitação, mais desconforto, ainda menos sexo. Mas isso tem solução. Reposição hormonal pode ajudar enormemente. Lubrificantes de qualidade fazem toda a diferença. Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, como os exercícios de Kegel, melhoram a sensibilidade e o prazer. E tem uma coisa que muitas mulheres não sabem: quanto mais você usa, melhor funciona. Atividade sexual regular mantém os tecidos vaginais saudáveis, a circulação ativa, a lubrificação natural funcionando. É literalmente use ou perca. E agora eu vou falar de um tema que ainda é tabu, mas que não deveria ser: masturbação. Se você não tem parceiro, ou se o teu parceiro não está disponível, ou se você simplesmente quer explorar o teu próprio prazer, masturbação é saudável, normal e benéfica. Você conhece o teu corpo melhor do que ninguém. Sabe o que te dá prazer. E quando você se toca com essa intenção de prazer, sem culpa, sem vergonha, você está honrando a tua sexualidade, você está cuidando de ti mesma. E todos aqueles benefícios que eu mencionei sobre sexo, eles também acontecem com a masturbação. Liberação de hormônios, redução de estresse, melhora do sono, tudo isso, né? Então, se você foi criada achando que masturbação é pecado, é sujo, é errado, tá na hora de desconstruir essa crença limitante. Seu corpo é teu, teu prazer é teu e você tem todo o direito de explorá-lo. Então, a sétima ferramenta é essa: mantenha a tua vida sexual ativa. Se tens parceiro, investe na intimidade. Experimenta coisas novas, sai da rotina, surpreende, deixa de ser surpreendida. Se não tens parceiro, mas queres ter, coloca-te disponível, flerta, sai, conhece pessoas. Se não tens parceiro e não queres ter, cuida da tua sexualidade de forma solo, sem culpa. E se estás enfrentando dificuldades físicas, procura ajuda médica. Ginecologista, fisioterapeuta pélvica, sexóloga. Existem profissionais capacitados para te ajudar. E, por favor, não aceita esse papo de que sexo é coisa de gente jovem, sexo é coisa de gente viva. E você está viva, querida, muito viva. E olha, já que estamos falando de coisas que rejuvenescem, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pensa nisso. A maioria das pessoas vai ficando mais velha e vai se acomodando numa rotina segura, previsível, entorpecente. Acordar na mesma hora, fazer as mesmas coisas, ver as mesmas pessoas, ter as mesmas conversas. E o cérebro, coitado, entra em piloto automático. E quando o cérebro está em piloto automático, o tempo passa voando, porque não há nada novo sendo registrado. Você já percebeu como as semanas, os meses, os anos parecem passar cada vez mais rápido? Isso não é coincidência. É porque você está vivendo no automático. Agora pensa na tua infância,
na tua adolescência, na tua juventude? Por que que aqueles anos pareciam tão longos, tão cheios? Porque tudo era novidade. Primeiro dia de aula, primeiro beijo, primeira viagem sozinha, primeiro emprego, primeira decepção amorosa, primeiro filho. Cada experiência nova criava memórias ricas, detalhadas, e o cérebro tinha que prestar atenção, tinha que processar, tinha que aprender. E isso fazia o tempo parecer mais lento, mais pleno. Então aqui está o segredo que a maioria das pessoas não percebe. Se você quer se sentir jovem, você precisa continuar fazendo coisas novas. Precisa continuar aprendendo, experimentando, se desafiando. Isso mantém o cérebro ativo, plástico, jovem. É a neuroplasticidade em ação. Então, o 8º hábito que rejuvenesce é esse. Cultiva a curiosidade e a coragem de experimentar o novo. Aprende uma língua nova, pega um instrumento musical. Faz um curso de algo que sempre te interessou, mas nunca tiveste coragem de tentar. Viaja para um lugar que nunca foste. Experimenta uma comida exótica. Fala com pessoas diferentes de ti. Lê livros de gêneros que nunca leste. Assiste filmes que te tiram da zona de conforto. Muda o caminho que fazes todos os dias para o trabalho. São pequenas coisas, mas que fazem o cérebro acordar e prestar atenção. E quando o cérebro presta atenção, você se sente mais viva, mais presente, mais jovem. E tem uma coisa específica que eu quero recomendar porque tem um poder transformador enorme. Viaja sozinha. Eu sei que pode parecer assustador, especialmente se você nunca fez isso. Mas viajar sozinha é uma das experiências mais libertadoras que existem. Você não precisa negociar com ninguém, não precisa se adaptar aos gostos ou horários de ninguém. Você acorda quando quer, vai onde quer, come o que quer, fica quanto tempo quer em cada lugar. E nesse processo, você se reconecta contigo mesma de uma forma profunda. Você descobre que é capaz, que é forte, que não precisa de ninguém para ser feliz. E essa descoberta é revolucionária. Eu já vi mulheres transformadas por uma viagem solo. Mulheres que viveram a vida inteira em função dos outros, marido, filhos, pais, chefe, que nunca pararam para perguntar o que elas mesmas queriam. E aí elas fazem uma viagem sozinhas, nem precisa ser para longe, né? Pode ser para a cidade vizinha. E voltam diferentes. Voltam com um brilho nos olhos, com mais segurança, com mais clareza sobre quem são e o que querem da vida. Porque quando você está sozinha, sem as distrações e demandas do dia a dia, você é obrigada a se encontrar. E esse encontro consigo mesma pode ser desconfortável no início, mas é essencial. Então a 8ª ferramenta é essa: sai da zona de conforto. Faz algo novo regularmente. Pode ser uma coisa grande, como uma viagem internacional sozinha, ou pode ser uma coisa pequena, como experimentar um restaurante diferente toda semana. O importante é manter o cérebro ativo, curioso, engajado, porque cérebro que para de aprender, para de viver. E você não quer isso, você quer estar viva, vibrante, em constante evolução. E olha, se você fez alguma dessas coisas que eu sugeri, ou se você tem alguma história de quando saiu da zona de conforto, compartilhe aqui nos comentários. Adoro ler as experiências de vocês e isso inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. E agora, finalmente, chegamos ao 9º hábito. O que eu prometi no início do vídeo que ia mudar completamente a forma como o teu cérebro funciona. E esse hábito é tão simples, mas tão poderoso, que você vai ficar chocada. Mas antes de revelar, preciso que você entenda a ciência por trás. O teu cérebro tem algo chamado sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro. Ele decide quais informações do ambiente merecem a tua atenção e quais devem ser ignoradas. E sabe como ele decide isso? Com base no que você considera importante. Se você está pensando em comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá, mas o teu cérebro não prestava atenção. Agora que é relevante, ele filtra e te mostra. O mesmo acontece com a forma como você se vê. Se você acredita que está velha, feia, sem valor, o teu cérebro vai filtrar todas as evidências que confirmam essa crença e ignorar todas as evidências contrárias. Isso se chama viés de confirmação.
É um mecanismo psicológico poderosíssimo que pode te aprisionar numa narrativa negativa sobre ti mesma. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar esse filtro, você pode treinar o teu cérebro para focar no que é positivo, no que é bom, no que é possível. E a forma de fazer isso é através de afirmações positivas consistentes. E antes que você revirar os olhos pensando que isso é papo de autoajuda barata, deixa eu te mostrar a ciência. Estudos de neuroimagem mostram que quando você repete afirmações positivas sobre si mesma, especialmente em frente ao espelho, olhando nos próprios olhos, você ativa as mesmas regiões do cérebro que são ativadas quando você recebe um elogio genuíno de outra pessoa. Ou seja, o cérebro não distingue entre um elogio externo e um elogio interno. Ele responde da mesma forma. E com repetição, essas novas vias neurais se fortalecem e aquela narrativa negativa antiga começa a perder força. É literalmente reprogramação cerebral, é neuroplasticidade aplicada. Então aqui está o nono hábito, o mais poderoso de todos. Todo dia de manhã, antes de sair de casa, fica em frente ao espelho, olha nos teus olhos e diz em voz alta 3 afirmações positivas sobre ti mesma. Podem ser coisas como: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou digna de amor e respeito, eu tô cada dia mais bonita, eu mereço coisas boas, eu confio em mim mesma, eu sou suficiente. Escolhe as afirmações que ressoam contigo, que tocam nas tuas feridas mais profundas, que confrontam as tuas crenças mais limitantes e repete todos os dias. No começo, pode parecer estranho, pode parecer falso, pode até fazer você rir de nervoso, mas persiste, porque com o tempo, aquelas palavras começam a se infiltrar no teu subconsciente e o teu comportamento começa a mudar. Você começa a agir como alguém que é forte, capaz, digna, e as pessoas ao teu redor começam a te tratar de acordo. E tem uma coisa importante: as afirmações precisam ser no presente, não no futuro. Não diga eu vou ser feliz, diga eu sou feliz. Porque o cérebro responde ao presente. Quando você coloca no futuro, você está sempre adiando, sempre colocando a felicidade como algo que está lá na frente, inatingível. Mas quando você afirma no presente, você está reivindicando aquilo agora. Você está dizendo para o teu cérebro: isso é real, isso sou eu. E o cérebro obediente começa a buscar evidências que confirmem essa nova narrativa. E elas aparecem porque elas sempre estiveram lá, você só não estava prestando atenção. Então, essa é a nona e última ferramenta, a mais poderosa de todas. Afirmações positivas diárias, em frente ao espelho, olhando nos próprios olhos, em voz alta. 3 afirmações, todos os dias, sem exceção. Faz disso um ritual sagrado, tão importante quanto escovar os dentes. Porque você está escovando a mente, limpando as crenças tóxicas, plantando sementes de autoestima genuína. E eu te garanto, se você fizer isso durante 30 dias consecutivos, você vai perceber uma mudança profunda. Não só na forma como você se vê, mas na forma como você se comporta, na forma como as pessoas te tratam, na forma como a vida responde a você. Porque você terá mudado a vibração que está emitindo. E a vida sempre reflete de volta o que você emite. Agora, antes de encerrar, eu quero recapitular rapidamente os 9 hábitos que rejuvenescem, para que você possa anotar e começar a aplicar hoje mesmo. Primeiro, dormir bem, de 7 a 8 horas por noite, criando um ritual de sono e mantendo o quarto propício ao descanso. Segundo, movimento prazeroso, não exercício obsessivo, incluindo fortalecimento muscular para preservar massa magra e saúde óssea. Terceiro, comida de verdade, com proteínas de qualidade, gorduras boas, eliminando ou reduzindo drasticamente o açúcar. Quarto, relacionamentos genuínos, investindo nas pessoas que realmente importam e criando limites saudáveis com quem te drena. Quinto, saúde mental como prioridade, seja através de terapia, meditação, gratidão ou perdão. Sexto, cuidado com a aparência.
Não para os outros, mas para ti mesma, porque você merece se sentir bonita. Sétimo, vida sexual ativa e prazerosa, seja com parceiro ou solo, sem culpa e sem vergonha. Oitavo, curiosidade e coragem para experimentar o novo, mantendo o cérebro plástico e engajado. E nono, afirmações positivas diárias que reprogramam o teu sistema de crenças. 9 hábitos. Não é complicado, não exige dinheiro, não depende de genética sortuda ou cirurgia plástica. Depende de você fazer escolhas conscientes todos os dias que honrem o teu corpo, a tua mente e a tua alma. E olha, eu sei que pode parecer muita coisa. Você pode estar pensando como vou implementar tudo isso. E a resposta é: você não precisa implementar tudo de uma vez. Começa com um hábito. Escolhe aquele que mais ressoa contigo, aquele que você sente que vai fazer a maior diferença na tua vida agora. Implementa esse hábito durante 30 dias até que vire automático. E aí adiciona o próximo. E depois o próximo. E em alguns meses você terá transformado completamente a tua vida. Porque mudança real não acontece da noite para o dia. Acontece uma escolha de cada vez, um dia de cada vez, com consistência e paciência. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a aplicar esses hábitos, quando você começa a se sentir melhor, mais jovem, mais viva, você automaticamente inspira outras mulheres ao teu redor a fazerem o mesmo. A tua filha, a tua irmã, tuas amigas, elas vão olhar para ti e pensar: eu quero o que ela tem. E você pode compartilhar essas ferramentas com elas. Pode até compartilhar este vídeo, que tal? Manda para aquela amiga que está precisando ouvir essa mensagem, para aquela prima que está meio perdida, para aquela conhecida que você sente que está se deixando de lado. Porque conhecimento que não é compartilhado é conhecimento desperdiçado. E antes de eu me despedir, tem uma última coisa que eu preciso te dizer, e isso é importante. Você não está competindo com ninguém. Não está competindo com as mulheres mais jovens, não está competindo com as suas amigas, não está competindo com versões idealizadas de outras mulheres nas redes sociais. A única pessoa com quem você está competindo é a versão de você mesma de ontem. A pergunta que você deve fazer todo dia não é: eu sou melhor que fulana? A pergunta é: eu sou melhor hoje do que era ontem? Eu aprendi algo novo? Eu fiz uma escolha mais saudável? Eu fui mais gentil comigo mesma? Essa é a métrica que importa. Crescimento pessoal, evolução contínua, tornar-se a melhor versão de si mesma, não de outra pessoa. E outra coisa, rejeita a ideia de perfeição. Perfeição não existe, é uma ilusão que só gera ansiedade e frustração. Você vai ter dias ruins, vai ter dias em que vai comer besteira, não vai fazer exercício, vai dormir mal, vai ficar irritada com todo mundo. E tudo bem, isso faz parte de ser humana. O importante não é ser perfeita, é ser consistente na direção certa. É fazer as escolhas certas na maioria das vezes. É ter compaixão consigo mesma quando tropeçar, levantar, sacudir a poeira e continuar. Porque a vida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E o que define quem chega onde quer chegar não é quem é mais rápido, mas quem não desiste. Então, por favor, se você tirar apenas uma coisa deste vídeo, que seja isso: você é capaz, você é forte, você é digna, você merece viver uma vida vibrante, plena, cheia de saúde, prazer e propósito. Independentemente da tua idade, do teu passado, dos teus erros, das tuas cicatrizes, tudo isso te moldou, te fortaleceu, te fez quem você é hoje. E quem você é hoje é alguém extraordinária. Talvez você não enxergue isso ainda. Talvez esteja escondida debaixo de camadas de autocrítica e crenças limitantes, mas está lá. E os 9 hábitos que eu compartilhei aqui são ferramentas para você desenterrar essa mulher extraordinária que sempre esteve dentro de ti, esperando para brilhar. Envelhecer é inevitável, mas envelhecer mal é opcional. Você tem escolhas. Todos os dias você acorda e pode escolher cuidar de si mesma ou negligenciar-se. Pode escolher alimentar o corpo e a mente com coisas boas, ou envenenar-se com junk food, junk thoughts, junk relationships. Pode escolher crescer ou estagnar. Pode escolher viver ou apenas existir. E eu espero, do fundo do meu coração,
que você escolha viver, que você escolha brilhar, que você escolha ser a protagonista da tua própria história, não uma coadjuvante na história de outra pessoa. E olha, o mundo precisa de mulheres maduras, seguras, empoderadas, porque são essas mulheres que mudam culturas, que criam novas narrativas, que mostram para gerações mais jovens que a vida não acaba aos 30, aos 40, aos 50. Pelo contrário, muitas vezes está apenas começando, porque é nessa fase que finalmente temos a sabedoria para saber o que queremos, a coragem para ir atrás e a experiência para não aceitar menos do que merecemos. Então não se esconde, não diminui a tua luz porque tem medo de ofuscar alguém. O mundo não precisa de mais uma mulher insegura se desculpando por existir. O mundo precisa de ti na tua versão mais plena, mais autêntica, mais radiante. E eu quero te acompanhar nessa jornada. Então, se você ainda não é inscrita no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Toda semana eu publico vídeos novos com conteúdo assim, que realmente faz diferença, que não é superficial, que é baseado em ciência e experiência clínica de décadas. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dos 9 hábitos você vai começar a implementar hoje. Ou me conta qual foi o insight mais poderoso que você teve assistindo este vídeo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. É a minha forma de criar conexão genuína com vocês, de saber que estou realmente fazendo diferença na vida de mulheres reais. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha este vídeo. Manda no grupo de amigas, posta nas tuas redes, envia para aquela pessoa querida que está precisando de um empurrãozinho para retomar as rédeas da própria vida. Porque às vezes tudo que precisamos é que alguém nos mostre que é possível, que existe um caminho, que outras mulheres já trilharam antes e chegaram onde queriam chegar. E quando você compartilha esse conhecimento, você está sendo parte da solução. Você está ajudando a construir uma rede de apoio de mulheres que se fortalecem mutuamente, em vez de competir ou julgar. E isso é lindo, isso é revolucionário. Então, minha querida, eu vou ficando por aqui, mas você não fica sozinha. Você tem agora 9 ferramentas práticas, testadas, cientificamente embasadas para transformar a tua vida. Não são promessas vazias, não é pensamento positivo superficial, são estratégias reais que funcionam, que eu vi funcionarem centenas de vezes no consultório, que eu aplico na minha própria vida. E se funcionaram para mim, se funcionaram para tantas outras mulheres, vão funcionar para você também. Desde que você realmente queira, desde que você esteja disposta a fazer o trabalho. Porque ninguém vai fazer por você. Nenhum príncipe encantado vai aparecer para salvar-te. Nenhuma fada madrinha vai transformar a tua vida com um toque de varinha. Você é a tua própria salvadora. E que notícia libertadora é essa, não é? Porque se depende de você, então você tem controle, você tem poder, você tem escolha. Então levanta desse sofá, vai até o espelho agora mesmo, olha nos teus olhos e diz, em voz alta, eu sou forte, eu sou capaz, eu mereço ser feliz. Vai, faz isso agora, eu espero, e depois volta aqui e me conta como foi, como se sentiu. Porque esse é o primeiro passo da tua transformação. O resto vem depois, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Mas começa agora, porque a vida não espera. O tempo não para. E você merece viver plenamente cada dia que te resta, porque nenhum de nós sabe quantos dias tem. Então não desperdice nem mais um. Vive intensamente, apaixonadamente, corajosamente. E lembra-te sempre, você é muito mais do que imagina. Você tem um potencial enorme, uma força interior gigantesca, uma capacidade de resiliência e transformação que te surpreenderia se você realmente se permitisse explorar. Então se permite, se autoriza a ser grandiosa, porque você é. E sabe o que mais eu aprendi ao longo desses 30 anos atendendo mulheres no consultório? Que a maior prisão não é a que tem grades de ferro, mas a que construímos na própria mente.
São as crenças limitantes que herdamos da nossa mãe, que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela. Crenças de que mulher tem que sofrer em silêncio, de que mulher tem que se sacrificar pelos outros, de que mulher não pode ser sexual depois de certa idade, de que mulher tem que ser pequena para não intimidar os homens. E essas crenças são transmitidas de geração em geração como se fossem verdades absolutas, quando na realidade são apenas construções sociais que servem para nos manter controladas, pequenas, inofensivas. Mas você não nasceu para ser pequena. Você nasceu para ocupar espaço, para fazer barulho, para incomodar quando necessário, para brilhar tanto que quem não consegue lidar com a tua luz vai precisar colocar óculos escuros. E isso não é arrogância, é autenticidade. É você recusar-se a diminuir para caber nas expectativas alheias. E olha, quando você começa a fazer isso, quando você começa a viver de acordo com os teus próprios valores, não com os valores que te impuseram, algumas pessoas vão se afastar. E isso dói. Não vou mentir. Dói quando percebemos que certas amizades eram condicionais, que certos relacionamentos só funcionavam enquanto você permanecia no papel que te designaram. Mas sabe o que dói mais? Passar a vida inteira sendo quem você não é. Traindo a si mesma todos os dias só para manter pessoas ao teu lado que nem sequer te conhecem de verdade. Então, quando você começar a aplicar esses 9 hábitos, quando você começar a se transformar, se prepara, porque nem todo mundo vai gostar. Vão te acusar de egoísta porque agora você coloca limites. Vão dizer que você mudou, que ficou metida, que não é mais a mesma. E sabe o que você responde? Obrigada. Porque sim, você mudou, você evoluiu, você cresceu. E quem não consegue celebrar o teu crescimento não merece estar na tua vida. É simples assim. E com o tempo, com você firme na tua jornada, duas coisas vão acontecer. As pessoas erradas vão sair naturalmente da tua vida e as pessoas certas vão aparecer, porque você vai estar vibrando numa frequência diferente e vai atrair pessoas que vibram nessa mesma frequência. Pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te apoiam, que comemoram as tuas vitórias como se fossem delas. E tem outra coisa importante que eu preciso falar, especialmente para aquelas de vocês que estão pensando: eu já tentei mudar tantas vezes e sempre desisti, não vai funcionar comigo. Escuta bem, o passado não determina o futuro. O fato de você ter falhado antes não significa que vai falhar de novo. Na verdade, cada tentativa, cada suposto fracasso foi um aprendizado. Você descobriu que não funciona, e isso te aproxima do que funciona. Thomas Edison fez 1000 tentativas antes de inventar a lâmpada. E quando alguém perguntou se ele não se sentia um fracassado depois de tantas tentativas frustradas, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Vê a diferença na perspectiva? Então, se você já tentou emagrecer e desistiu, já tentou se exercitar e parou, já tentou melhorar os relacionamentos e voltou aos velhos padrões, tudo bem, você não é um fracasso, você é humana. E humanos erram, tropeçam, caem, mas humanos também levantam. E cada vez que você levanta, você fica mais forte, mais sábia, mais resiliente. Então não usa o passado como desculpa para não tentar de novo. Usa o passado como combustível, como prova de que você sobreviveu, de que está aqui, de que merece mais uma chance. E dessa vez, com as ferramentas que eu te dei hoje, com o conhecimento científico que você agora tem, vai ser diferente. Porque você não está seguindo mais uma dieta da moda ou mais uma promessa vazia. Você está fazendo mudanças fundamentadas em neurociência, psicologia comportamental, fisiologia humana. E olha, eu não vou te enganar prometendo que vai ser fácil. Não vai. Mudança real nunca é fácil. Vai ter momentos de dúvida, de cansaço, de vontade de desistir. Vai ter dias em que você vai querer voltar para a zona de conforto, mesmo sabendo que aquela zona está te matando lentamente. E nesses momentos eu quero que você se lembre de uma coisa: desconforto é temporário. Arrependimento é para sempre. Você pode escolher o desconforto de crescer agora ou pode escolher o arrependimento de não ter tentado lá na frente. E eu te garanto, o arrependimento dói muito mais. E tem uma estratégia que ajuda imensamente quando a motivação está baixa. Tenha um porquê forte.
Não é suficiente dizer, eu quero emagrecer, eu quero ser mais saudável. Isso é vago, não tem emoção, não tem força. Você precisa de um porquê que te faça chorar, que te faça levantar da cama nos dias difíceis. Pode ser, eu quero estar saudável para conhecer os meus netos, para viajar pelo mundo sem limitações físicas, para provar para mim mesma que sou capaz, para honrar essa vida que me foi dada. Encontra o teu porquê. Escreve ele num papel. Cola na geladeira, no espelho, no criado mudo. E toda vez que a vontade de desistir bater, lê esse porquê. Reconecta com a razão profunda que te fez começar. E sabe qual é um dos maiores sabotadores da transformação feminina? A culpa. A maldita culpa que nos foi ensinada desde pequenas. Culpa por cuidar de si mesma em vez de cuidar só dos outros. Culpa por gastar dinheiro com ela em vez de gastar só com a família. Culpa por dizer não. Culpa por colocar limites. Culpa por ter desejos, ambições, vontades próprias. E essa culpa nos paralisa, nos mantém presas num ciclo de autossacrifício que nos esgota e nos apaga. Então aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa se sentir culpada por cuidar de si mesma. Na verdade, cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. Porque você não pode servir de um copo vazio. Se você se esgota cuidando de todo mundo, chega um momento em que você não tem mais nada para dar. E aí todo mundo sofre, inclusive as pessoas que você tanto se sacrifica para cuidar. Então coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, sempre. Isso não é metáfora bonita, é instrução de sobrevivência. Quando você está bem, quando está nutrida, descansada, feliz, você tem muito mais para oferecer aos outros. Você é mais paciente, mais amorosa, mais presente. Mas quando você está esgotada, irritada, ressentida, você não consegue ser a melhor versão de si mesma para ninguém. Então, fazer esses 9 hábitos não é ser egoísta, é ser inteligente. É investir em você para poder investir nos outros de forma sustentável. E tem uma pergunta que eu quero que você faça para si mesma regularmente. O que eu estou tolerando na minha vida que não deveria tolerar? Porque muitas vezes a gente se acostuma com situações tóxicas, com relacionamentos disfuncionais, com trabalhos que nos drenam, com hábitos que nos prejudicam. E a gente tolera porque mudança dá medo, porque o conhecido, mesmo sendo ruim, parece mais seguro do que o desconhecido. Mas aqui está a verdade. Toda vez que você tolera algo que não deveria, você está dizendo para o universo e para si mesma que você não merece melhor. E você merece. Então faz uma lista. O que você está tolerando? Pode ser um marido que te desrespeita, uma amiga que só te procura quando precisa de algo, um chefe abusivo, um corpo que você maltrata, uma casa bagunçada que te estressa, dívidas que te mantêm acordada à noite. Faz a lista e para cada item pergunta o que eu posso fazer para mudar isso. E começa, um item de cada vez. E olha, eu sei que algumas mudanças são mais difíceis do que outras. Deixar um casamento ruim, sair de um emprego tóxico, cortar laços com familiares abusivos. Essas são decisões enormes que exigem planejamento, coragem, às vezes recursos financeiros. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo amanhã, mas estou dizendo que você precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Você precisa admitir para si mesma que aquela situação é insustentável e começar a planejar uma saída. Mesmo que demore meses, anos. Pelo menos você está trabalhando em direção à liberdade, não afundando mais na prisão. E para aquelas que estão pensando, mas e se eu mudar e as coisas ficarem piores? E se eu me arrepender? Olha, o medo do arrependimento é real, mas precisa ser colocado em perspectiva. Estudos mostram que as pessoas não se arrependem das coisas que fizeram e deram errado. Elas se arrependem das coisas que não fizeram, das oportunidades que não aproveitaram, dos riscos que não correram, das palavras que não disseram. Então, sim, pode ser que você mude e algumas coisas fiquem temporariamente piores antes de melhorarem. Mas eu te pergunto, você prefere arriscar e descobrir, ou passar o resto da vida imaginando e se ser, e ser, e ser? Para mim, a resposta é óbvia. Eu prefiro tentar e eventualmente fracassar do que nunca tentar e viver com arrependimento.
E tem uma coisa linda que acontece quando você começa a priorizar a tua saúde física, mental e emocional. Você se torna um modelo para as tuas filhas, sobrinhas, netas. Você quebra padrões transgeracionais de autossacrifício e sofrimento. Você mostra para elas que é possível ser mulher e ser feliz, ser mulher e ter limites, ser mulher e priorizar a si mesma sem culpa. E isso é revolucionário. Porque você está mudando não só a tua história, mas potencialmente a história das próximas gerações da tua família. As meninas que te observam vão crescer sabendo que elas merecem respeito, cuidado, amor. Vão crescer sem as correntes invisíveis que aprisionaram tantas gerações de mulheres antes delas. E esse é um legado que não tem preço. Então, quando você sentir vontade de desistir, quando achar que cuidar de si mesmo é muito trabalho, muita energia, lembra-te de que você não está fazendo isso só por você. Está fazendo pelas mulheres que vieram antes e não tiveram essa oportunidade. Pelas mulheres que virão depois e vão se beneficiar do teu exemplo. Você está sendo parte de uma mudança cultural profunda, onde mulheres finalmente reivindicam o direito de existirem plenamente, de ocuparem espaço, de serem protagonistas das próprias vidas. E isso é poderoso. Isso é importante, isso é necessário. E antes de eu realmente me despedir, tem uma última reflexão que eu quero deixar contigo. A vida é curta, absurdamente curta. Você pisca e já se passaram 10 anos. Você pisca de novo e os filhos já saíram de casa. Mais um piscar e você está na terceira idade. Então a pergunta que não quer calar é como você quer ter vivido? Quando você estiver lá no final, olhando para trás, o que vai te dar orgulho? O que vai te fazer sorrir? E o que vai te fazer pensar? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu tive tanto medo? Por que eu desperdicei tanto tempo com coisas e pessoas que não importavam? Porque te garanto uma coisa, ninguém chega no final da vida e pensa, eu queria ter trabalhado mais, ter passado mais tempo nas redes sociais, ter guardado mais mágoas, ter tido mais medo de arriscar. As pessoas se arrependem de não terem amado mais, viajado mais, rido mais, vivido mais. Então não espera chegar lá para perceber isso, percebe agora. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há vida, e faz diferente. Escolhe o amor em vez do medo. Escolhe a coragem em vez da segurança paralisante. Escolhe viver em vez de apenas existir. Porque você merece uma vida extraordinária, não uma vida perfeita. Perfeição é ilusão. Mas uma vida autêntica, vibrante, cheia de significado. Uma vida onde você se olha no espelho e reconhece a mulher refletida. Uma vida onde você vai dormir em paz porque sabe que deu o teu melhor, que foi fiel a ti mesma, que não traiu os teus valores para agradar ninguém. E olha para onde a gente chegou. Começamos falando de hábitos que rejuvenescem e terminamos falando de revolução pessoal. Mas é exatamente isso que acontece quando você cuida do corpo. A mente começa a despertar. Quando você cuida da mente, a alma se revela. E quando você conecta corpo, mente e alma, você se torna imparável. Você se torna a versão mais poderosa de si mesma. E essa versão não precisa de validação externa, não precisa da aprovação de ninguém. Ela simplesmente é. E isso, minha querida, é liberdade verdadeira. Então aqui está o meu desejo para você, que você tenha coragem. Coragem para mudar o que precisa ser mudado. Coragem para soltar o que precisa ser solto. Coragem para começar de novo quantas vezes for necessário. Que você tenha compaixão. Compaixão contigo mesma quando tropeçar, quando falhar, quando não ser perfeita. Porque você não precisa ser perfeita, precisa ser real. E que você tenha constância, porque transformação real não acontece num final de semana de imersão motivacional. Acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas consistentes, na persistência tranquila de quem sabe aonde quer chegar e está disposta a caminhar até lá, não importa quanto tempo demore. E se ao longo dessa jornada você se sentir sozinha, se vier aquele sentimento de que ninguém entende, que ninguém apoia, lembra que você tem uma comunidade aqui. Todas nós que assistimos esse vídeo, que estamos nessa jornada de autoconhecimento e transformação, nós entendemos, nós apoiamos,
nós celebramos cada vitória tua como se fosse nossa, porque no fundo estamos todas no mesmo barco, navegando pelas águas às vezes turbulentas da vida, tentando chegar inteiras, sãs, felizes. E quando mulheres se apoiam em vez de competir, quando celebram umas às outras em vez de julgar, coisas mágicas acontecem. Então, usa a seção de comentários desse vídeo como um espaço de conexão. Compartilha as tuas vitórias, os teus desafios, as tuas dúvidas e apoia as outras mulheres que estão comentando também, porque juntas somos mais fortes, juntas somos imbatíveis. E, finalmente, quero te agradecer. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Sei que foi um vídeo longo, mas cada palavra foi dita com intenção, com amor, com desejo genuíno de fazer diferença na tua vida. Não é só mais um conteúdo para passar o tempo, é um convite para você assumir o controle da tua vida, da tua saúde, da tua felicidade, para você parar de ser refém das circunstâncias e se tornar criadora da tua realidade. E eu confio que você é capaz disso. Confio plenamente. Porque se eu fui capaz, se tantas outras foram capazes, você também é. Então vai lá, começa hoje. Agora, não amanhã, não na segunda-feira, não depois que isso ou aquilo acontecer. Agora, escolhe um dos 9 hábitos e implementa. Vai dormir mais cedo hoje. Ou faz 10 minutos de caminhada, ou prepara uma refeição saudável, ou liga para aquela amiga, ou escreve no diário 3 coisas pelas quais você é grata. Ou olha no espelho e diz uma afirmação positiva. Qualquer coisa, mas faz, porque ação, por menor que seja, gera impulso, e impulso gera mais ação. E antes que você perceba, você está vivendo uma vida completamente diferente da que vivia há 6 meses, há 1 ano. Uma vida que você mesma criou, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E eu vou estar aqui toda semana trazendo mais conteúdo para te apoiar nessa jornada. Então se inscreve no canal se ainda não fez, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais mulheres que precisam. E compartilha com todo mundo que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem, porque conhecimento bom precisa circular, precisa chegar em quem precisa, e você pode ser o canal para isso acontecer. Um beijo enorme, profundo, sincero no coração de cada uma de vocês, que vocês sejam abençoadas com saúde, alegria, prosperidade e amor, que vocês tenham coragem para viver plenamente. E que vocês nunca, nunca se esqueçam do quanto são especiais, poderosas, necessárias. O mundo precisa da luz de vocês, então brilhem. Brilhem sem medo, sem vergonha, sem pedir permissão, porque vocês nasceram para isso. Até o próximo vídeo, lembrem-se sempre, vocês são muito mais do que imaginam, muito mais fortes, muito mais capazes, muito mais extraordinárias. E tá na hora de vocês acreditarem nisso tanto quanto eu acredito. Um beijo e até breve.